Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram preocupar com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Primeira Epístola de João 3:11. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos para governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações da natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas desde o princípio da organização planetária é aquela da solidariedade fraternal, no amemos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Situando-a, cada discípulo pode examinar, sentindo-a, cada discípulo pode examinar, nos círculos da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre e faz todo bem. Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos, e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos, e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de pedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por nos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que ela seja comigo e segundo a vontade de Deus. Que a paz
irradia do coração de Jesus, que abrange toda a vida, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de vossa dessa paz, possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de captá-las em nossa vida. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã venerando e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a vossa resposta seja purificada em nosso benefício. E assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Então a gente está vendo as orientações da dona de hoje a respeito do trabalho na casa espírita. Especificamente uma sociedade que tem como objetivo iluminar a consciência, libertar pessoas da ignorância, servir mediante o trabalho de amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, raia o absurdo, um comportamento vital na consciência. A gente está vendo detalhe por detalhe, porque é sempre bom a gente ver a nossa função dentro da casa espírita, para que a gente possa fazer uma análise e ver se a gente está se enquadrando bem nesse negócio aqui. Então a gente já viu iluminar a consciência, libertar a tolerância, trabalho fraternal, que a gente terminou semana passada, e agora a gente vai ver realizar. A gente viu a semana passada que para você realizar um trabalho de fraternidade, é preciso essas duas palavras, devotamento e abnegação. Sem essas palavras, principalmente a primeira que veio, em primeiro lugar, né? A segunda é a consequência da primeira, se eu não praticar devotamento, eu não chego à abnegação. Sem isso, eu não vou conseguir fazer a caridade. A gente já falou que Jesus é Jesus, né? Ele já mostrou para a gente tudo o que a gente deveria, que estava ao nosso alcance realizar. Ele mostrou o que é devotamento e abnegação, ao ponto de entregar sua vida para todos nós. É esse sentimento de abnegação que a gente tem que entender, que a gente está longe dele, mas que a gente precisa e tem condições de ser pessoas devotadas. Devotamento nesse sentido, ato de devotar-se, ou seja, dedicar-se com grande empenho a algo ou alguém. Dedicar ao outro. Eu sempre gosto de falar para vocês o encadeamento do amor que a gente vê no livro No Mundo Maior, quando o Calderaro fala para André Luiz que, do ponto de vista animal, o nosso amor se restringe ao desejo e à posse. E se você for ver, tem muita gente que ainda está amando desse jeito, querendo apenas o desejo dele e a posse do outro. E se você chega ao ponto de interferir nesse desejo, nessa posse, ele parte até para a agressividade, muitas vezes chegando até a matar aquela pessoa que ele tanto diz que ama. São os crimes passionais que existem. Então, esse desejo de posse a gente traz do reino animal. Se você for ver os animais, eles se comportam desse jeito. O desejo e a posse, tomando conta da sua cama. Mas à medida que você vai convivendo e que Deus te deu o atributo da inteligência, e com essa inteligência você vai se relacionando com os outros, vai se desencadeando alguns outros sentimentos. E um deles é muito interessante, que é a simpatia. Sabe?
É a simpatia e a amizade. Eu simpatizar com o outro, eu sentir atração pelo outro. Essa simpatia, essa lei de atração, ela existe em nós desde quando a gente passa pelo reino mineral. Quando você passa, o princípio inteligente começa a ser elaborado no reino animal, no reino mineral, ele desenvolve a força de agregação entre as moléculas, cada um formando seus compostos. E esses compostos moleculares acontecem pela força de atração entre as moléculas em si. É aí que começa a trabalhar essa simpatia. E se você for ver, entende, essa simpatia ela vai continuar cada vez mais evoluindo. À medida que ela sai do mineral para o vegetal, você sabe que os vegetais eles produzem mais quando estão todos no mesmo contato. É essa simpatia que faz com que eles se envolvam mais uns com os outros, isso sem ter inteligência nenhuma, né? E quando passa por reino animal, a coisa se torna mais evidente ainda. E no reino nominal aí nem se fala. Então, à medida que eu estou convivendo com os outros, que eu quero o desejo e a posse, eu desenvolvo essa simpatia e um laço de amizade, de carinho. E quando vem essa amizade e carinho, eu começo a interessar do outro, pelo outro, e não do outro para mim. Aí nasce essa palavra chamada devotamento. A pessoa, pela simpatia, pela amizade, ele se devota mais por aquelas pessoas que tocam mais a ele. Ele se dedica mais para aquilo. E ele se dedicando mais para os outros, aos poucos ele vai começar a renunciar ao seu desejo e à sua posse. Ele vai educando o seu ego, renunciando na materialidade para trabalhar em benefício dos outros. Então, quando você está trabalhando esse devotamento e renúncia, é aí que começa a nascer o amor espiritual. Se você quer saber se você ama espiritualmente o outro, ou os outros, ou todos no mundo, veja se você está tendo renúncia e devotamento. Se tiver tendo, você está bem na fila, está uma maravilha. Então a gente precisa começar a extrair de nós este sentimento, para que com esse sentimento você tenha a condição de começar a praticar a verdadeira caridade. Como está na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Agora, o verdadeiro sentido, então é verdade. Então a resposta é o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. A gente precisa praticar esses três sentimentos que estão ao nosso alcance, para você começar a desenvolver a caridade. A primeira delas é a benevolência. A benevolência a gente sabe que é a prática do que é bom, né? É a da bondade. Então, benevolência, uma definição mais completa, é o ato que demonstra bondade e tolerância para com os outros. É atributo de comportamento que leva a agir com compaixão e boa vontade para com os outros. Então, eu preciso ter esse sentimento de bondade para que eu possa demonstrar aos outros essa bondade. Bondade é quando eu faço o que é útil para o outro. É quando eu estou fazendo algo que vai trazer benefício para o outro. E essa utilidade desse benefício, não pensa você que é fazer aquilo que o outro quer, mas é fazer aquilo que o outro precisa. A gente pede a Deus muita coisa que a gente quer, mas Deus não dá aquilo que a gente precisa. Então ao outro eu tenho que me comportar dessa mesma maneira, fazer para o outro aquilo que ele precisa. Ele pode até nem querer entender, é um direito dele, e a gente tem que saber respeitar. Mas isso não te dá a capacidade de querer fugir da sua responsabilidade, de maneira alguma. Então, se você vai estar fazendo algo que é útil para aquela pessoa e que vai trazer ganho imortal para ela, você está praticando a bondade
exercitando a benevolência. O que é útil para nós é aquilo que você vai receber no mundo espiritual. A gente sempre falou aqui, né, coisa que a gente torna a repetir, isso está no Evangelho nosso, tem no capítulo 5 lá, que para você saber se algo vai trazer felicidade ou infelicidade, você vai ter que analisar o que é que vai acontecer com você no mundo espiritual quando você lá chegar, as atitudes que aqui você praticar. Então você está querendo fazer algo de bom para alguém, esse algo de bom para alguém você vai ver, será que isso que eu estou fazendo para ela vai ser bom quando chegar no mundo espiritual? Porque muitas vezes as pessoas querem que a gente faça o que é bom do ponto de vista da personalidade humana que ela está vivendo. Tem muita gente que não quer trabalhar, mas quer só receber. É bom fazer isso para os outros? Não, não é. De jeito nenhum. A gente tem que ganhar com o suor do nosso trabalho. Então todo mundo tem que trabalhar. É assim que a gente faz com os outros? Não sei. A gente tem a casa da sopa aqui. É bonito aliviar a fome dos outros? É bonito. Mas a gente está levando para ele um meio de subsistência para que ele ganhe o pão com o suor do trabalho dele? A gente tem que entender que o braço da beneficência nossa, entende? O que é mais poderoso dele é o lado espiritual, não é o lado material. O lado material ele é secundário. É isso que eu tenho que entender. Se eu quero ajudar alguém, eu tenho que primeiro ver o lado espiritual. Esse é o prioritário. O material é secundário. Então você leva algo que ele está precisando no momento, mas você tem essa noção interior sua que o essencial para ele é ele trabalhar o espiritual. Então você faça seu assistencialismo, que ele está passando por dificuldade, sem saber por quê, está entendendo? Mas faça o assistencialismo, mas leva algo para ele do ponto de vista moral, para que ele vá atrás de algo que ele precisa trabalhar e ganhar o seu sustento com o suor do seu trabalho. Então, são essas coisas que a gente tem que ter em mente, porque isso faz parte da benevolência. O primeiro braço da benevolência que nasce é a beneficência. A beneficência tem o lado material humano e tem o lado espiritual. Então, tudo aquilo que você for fazer para o outro, você pergunta para você ver. Isso que eu estou fazendo para ele, vai estar trazendo benefício humano ou benefício espiritual? Se for só benefício humano, ou preponderar o benefício humano em relação ao espiritual, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a gente tem que visar sempre o espiritual em primeiro lugar. A gente não faz isso, e não faz isso, sabe por quê? Porque nós também não fazemos isso conosco. A gente fica muito satisfeito de conquistar nossas coisas que queremos do ponto de vista material. A gente vive trabalhando para isso, só visando mais nosso lado material. E a gente acha que fazendo isso para a gente vai querer fazer para os outros, entende? Achando que isso é caridade. Não é. Não é. Isso é assistencialismo. Faça o lado material, que eu não torno a repetir. Se é necessidade, se está passando necessidade, faça. Mas não faça daquilo ali um meio da pessoa viver. Que é o que acontece a maioria das vezes. A casa espírita tem seus pobres e vai ter esses seus pobres o tempo todo. Então vai ter um pobre que está hoje como filho, o pobre que está amanhã como pai, o pobre que está amanhã como avô e assim por diante, porque simplesmente visou só assistencialismo e não visou nada do ponto de vista material. E a dignidade daquela criatura foi de ralo abaixo. E ele acha que isso é benevolência. E isso não é benevolência. É assistencialismo. No máximo, se é que chega lá, é uma atitude de filantropia. Então, que eu compreenda o que significa benevolência. É eu levar o que é útil, o que vai trazer benefício para o espírito daquela pessoa. Porque é isso que está em jogo aqui. Compreenda que todas as provas e expiações que eu estou passando não foram ao acaso. Elas vêm por merecimento meu. O que eu estou passando hoje está se cumprindo com aquela frase que Jesus deixou para nós.
a cada um será dado segundo o seu merecimento. O que eu tenho hoje é o que eu mereço hoje pelo que eu fiz ontem. O que as pessoas têm hoje é o que elas merecem hoje pelos que elas fizeram ontem. Estão passando por situações constrangedoras? Eu pergunto para você, quem não passa? Quem não passa? Aqueles 4 pilares de prova, expiação e missão, ele é preponderante na vida de todos nós. Você com o seu corpo, você com o seu cônjuge, você com a sua família, você no meio socioeconômico. Eu estou passando por isso, todos vocês estão passando. Se alguém acha que não está passando, já está fascinado nas suas ideias próprias. Ele não é bem por aí. Então, que eu foque no lado material. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem no consultório. E não só no consultório, eu trouxe aqui a frase de Hipócrates para vocês. Antes de curar os outros, pergunta se eles estão dispostos a se afastar das coisas que geraram a doença. E eu te garanto que não vão estar dispostos. Porque eles acham que estão passando por doença sem merecer. Ninguém acha, muito difícil você entender uma pessoa que está passando por doença com merecimento. Como o Chico deu a demonstração dele em relação à catarata dele, quando chegou para o Zé Arigó. Que já o bom dia do Dr. Fritz foi dizer: eu posso e quero curar teu olho. Ele fez: não, eu me agradeço, eu sei que você pode curar sim, mas eu sei que eu estou resgatando coisas de ontem e na situação que eu estou adaptado. Eu entrei numa situação em que eu já sei suportar a dor que eu estou passando. Se você me curar, com certeza eu vou ter que voltar numa outra encarnação. E eu não sei a situação que eu vou estar passando, se eu vou ter capacidade de já me adaptar do jeito que eu estou nessa encarnação. Então deixa eu ficar com a minha catarata. Estou bem com ela. É essa visão espiritual que Chico deixou para a gente, sabe? Foca lá. O benefício vai estar lá. A utilidade vai estar lá. É isso que vai me trazer felicidade quando eu chegar lá. É isso que você deve fazer com você, para que fazendo com você, aceitando suas dores como algo que é do seu merecimento, e você usar de cada uma delas com resignação, entende? Aceitando que aquela dor tem um motivo justo e um fim útil, você superando essas dificuldades, você vai estar melhor no mundo espiritual. Então o que você vai ter que falar para os outros? Isso você faz com você. Cada um só dá o que tem. Como Jesus falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, é nesse sentido. Se você ama você mesmo fazendo isso, você vai fazer com o seu próximo. Se você não faz isso com você, você também não vai fazer com o seu próximo. E é aí que a gente está tendo essa capacidade de ter esse entendimento. Quando ele fala de praticar a bondade e a tolerância para com os outros. O atributo de comportamento que leva a agir com compaixão e boa vontade para com todos. E aqui ele entra já uma palavra que é muito bonita, que a gente estuda muito ela aqui, que é a compaixão. Que é esse sentimento de simpatia pela dor do outro, que me mobiliza a fazer alguma coisa para ajudar no alívio daquele padecimento que ele está passando. Então eu vou ter uma simpatia pelo sofrimento do outro, sabendo que eu posso fazer alguma coisa por ele. É esse sentimento de compaixão que a neurociência hoje comprova e que está de graça na internet, sabe? Se você colocar Espiritismo e Neurociência, Anete Guimarães, ela dá um resumo dos trabalhos que demonstra a prática da caridade com o teu pré-frontal ascendendo quando você executa. E outra coisa que demonstra hoje em dia uma situação mais aprofundada ainda, que surgiu depois, são os trabalhos do David, que eu trouxe para vocês aqui, acho que foi no sábado retrasado, ele mostrando do ponto de vista de neurociência o circuito da compaixão, que é o circuito que é mais aprofundado do que o circuito da empatia. O circuito da compaixão envolve parte do sistema da empatia
e mais a região do teu pré-frontal com a área pré-motora, que mobiliza a fazer alguma coisa em benefício do outro. É uma atitude de comportamento que você está tendo. Muitas vezes você até reconhece a dor do outro, mas se aquilo não te mobiliza a fazer alguma coisa em benefício dele, isso não é compaixão. Você teve apenas um sentimento e que pode ter refletido até um certo grau de solidariedade, mas não chegou a concretizar algo para beneficiar aquela pessoa. Então, na compaixão, eu tenho que entender que você que é espírita, que trabalha a bondade, essa compaixão te leva a que você veja o lado espiritual. A gente tem que focar sempre isso, o lado definitivo nosso, que é o lado espiritual. Porque senão você vai passar por atitudes, vivendo coisas aqui na Terra, achando que está fazendo certo, e quando chegar lá no mundo espiritual, você vai ter uma decepção muito grande. Então, que eu saiba praticar a compaixão, eu tenho que ter a boa vontade para com os outros. Eu acho que essa palavra aqui, ela resume tudo que a gente falou aqui, de bondade, de tolerância e de compaixão. Quem mais estudou a boa vontade foi Immanuel Kant, sabe? E ele tem trabalhos maravilhosos sobre isso. De uma maneira mais simples de definir boa vontade, a gente pode dizer que a boa vontade é a pura intenção na direção do bem. Cada um tem suas intenções de acordo com o seu patrimônio intelectual. Quando você usa as suas puras intenções, tudo que você tem de puro, na direção do bem, você vai ter boa vontade. Isso aí é uma coisa que choca, sabe? Porque quando a gente é espírita, sabe que o único caminho que Deus fez para os filhos dele foi o caminho do bem. Então, olha o que significa boa vontade. É você usar tudo que você é para chegar no caminho que Deus fez para você. A pura intenção na direção. É por isso que quando Jesus foi anunciado, foi dito aquela frase tão famosa, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, só essa frase, acho que a gente já deveria ter analisado ela melhor, né? Porque todo mundo quer ter paz. Será que a gente está trabalhando na boa vontade para ter paz? Você só vai ter paz quando fizer isso, gente. Você está dando seu sangue na direção do bem. Então, você está em paz. Você está dando o seu melhor que pode nas condições que tem, quando não tem condições de fazer melhor ainda. Entende? Aí você vê como se junta a religiosidade com a filosofia da doutrina espírita, com a filosofia humana, essa frase de Portela que eu falei aqui agora, entende? Tudo direcionando no mesmo caminho. Isso é bondade, é benevolência. Então usa a tua boa vontade. Se você quer praticar essa benevolência, é isso que Jesus falou. É aí que está a caridade. Foi isso que Jesus fez. A pura intenção na direção do bem de todos o tempo todo. Ele fez o que fez, o que estava no alcance dele. E está aí a comprovação de tudo que ele realizou. A gente está fazendo as mesmas coisas nas condições que temos? Não sei. Mas acho que não. Acho que não. Porque você faz realmente o bem para você mesmo. Para e vê se faz. Você faz realmente o bem para aqueles que dormem contigo? Você faz realmente o bem para aqueles que te deram a vida? Você faz realmente o bem para aqueles que são seus familiares de uma maneira geral? Vê se faz. Vê se faz. Se eu não faço isso comigo, se eu não faço isso com os meus, se eu não faço com aquele que dorme comigo, tá entendendo? Você acha que eu vou fazer isso com os outros que estão lá fora? Isso é hipocrisia, gente. Hipocrisia. A primeira caridade que a gente tem que fazer é conosco mesmo. É o confronto do seu ser espiritual com a sua personalidade na vida atual. É você olhar como espírito para ver as situações que você está passando e você realmente fazer o bem diante de todas as adversidades que você está vivendo. A gente está longe disso. Mas não é porque a gente está longe que a gente vai parar ou não vai fazer. Muito pelo contrário.
Isso deve servir de estímulo para você dizer para você mesmo: então eu vou começar. Então esse negócio é para mim. Se é esse o caminho, vou lá. E aí você começa a extrair essa boa vontade. Porque só assim você vai construir algo bom realmente. Como o Emmanuel Kant fala, o único sentimento e comportamento que é bom por excelência, que não existe nada de ruim com ele, mas nada, é a boa vontade. Porque tudo que você fizer com boa vontade é bom. Não tem como ser ruim. Então você quer ser uma pessoa boa, pratica a boa vontade. É por isso que eu falo para vocês, essa palavra aqui, ela resume tudo em matéria de benevolência. Aí você pergunta para você, isso é simples para você se analisar. Diante do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo, eu estou fazendo a minha pura intenção na direção do bem? Você vai se questionar com você mesmo. Se você acha que está fazendo, legal, continue. Porque a vida sempre vai ter conflitos no seu dia a dia. Não existe um dia na nossa vida que a gente não tenha conflito para usar a boa vontade. Então continue fazendo, acostume, faça disso um hábito. Porque a tua escalada no caminho evolutivo do bem vai ser muito acentuada se você conseguir fazer isso. Então são coisas simples que estão ao nosso alcance. Tenha boa vontade para com aquele que está batendo na tua porta. Tenha boa vontade com aquele teu irmão que te contraria. Tenha boa vontade em aguentar o mau humor do teu companheiro, da tua companheira. Entende? E assim você vai superando. Entende? E a hora que você for superando, é o que eu estou falando. Cada vez que você exercitar isso com consciência do que você está fazendo, você está exercitando a circuitaria neuronal, que cada vez vai ter mais vitalidade para agir daquele modo. É você formando um novo hábito que será um novo instinto amanhã na sua forma de viver e superar dificuldades. Entenda essa palavra, procure compreender ela, porque não foi à toa que antes de Jesus a espiritualidade já trouxe ela para a gente. É a única maneira de a gente conseguir paz. Né? Depois da benevolência, ele fala da indulgência. A indulgência é a remissão dos pecados e castigos cometidos pelo indivíduo, cuja culpa já tenha sido perdoada através da misericórdia. É o ato de absolver alguém e o castigo de uma punição. A indulgência, ela visa o erro. A indulgência não visa a pessoa que cometeu o erro. Quando eu estou visando a pessoa que cometeu o erro, eu vou usar do perdão. Mas quando eu viso o erro que a pessoa cometeu, e eu suavizo aquilo ali, eu estou sendo indulgente. Uma coisa é uma coisa, mas as duas coisas estão juntas. Porque uma faz parte da outra. Para você ser indulgente para com os outros, além de você suavizar, como ele fala aqui, a remissão do castigo cometido pelo indivíduo, cuja culpa já tem sido perdoada através da misericórdia. Então, entenda, você vai ter que suavizar aquela coisa daquela pessoa, mas para que aquilo aconteça, aquela pessoa tem que ter tido consciência do erro que praticou, que foi errado o que ele fez, que ele precisa não fazer mais aquilo, e que no lugar de não fazer mais aquilo, ele precisa fazer o que é certo em cima daquilo que ele fez errado. Então veja como é difícil você trabalhar em indulgência. Porque muitas vezes aquela pessoa que você precisa ser indulgente com ela, ela ainda pode estar cometendo erro. Como você vai suavizar o erro da pessoa que continua cometendo erro, continua se endividando? Não tem como. Então, para você ser indulgente, você tem que levar para o outro aquilo que ele precisa para que ele reconheça que está pisando na bola. Não está legal isso que tu está fazendo. Isso que tu está fazendo está cometendo algo, está ferindo alguém, está machucando alguém, está machucando a você mesmo. Não é certo você ficar machucando as pessoas e machucando a si mesmo. A gente tem que parar de machucar uns aos outros e se auto-machucar.
A gente tem que dar um basta nisso aí. E para a pessoa parar de fazer algo que é equivocado, você tem que entender que a situação é muito profunda. Porque aquela pessoa que está cometendo erro, ele está com o seu sistema de comportamento, com o seu sistema de recompensa danificado. Ele está visando o prazer, o desejo, a motivação e o prazer para ele. E visando isso nele, ele está prejudicando os outros. Ele tem que entender que ele precisa ter consciência do problema para tomar uma decisão diferente, para planejar um novo modo de agir. Mas que isso não é tudo. Que em cima disso novo que ele vai construir, ele vai ter que usar a vontade dele para dizer para as emoções que ele deseja, que se tem motivação em prazer, que aquilo ali ele vai ter que parar. Para aqueles impulsos negativos que ele está tendo, ele vai dizer, não, eu preciso parar. É aí que está o X da coisa. Porque muitas vezes as pessoas agem até com vontade. Mas é uma vontade que não tem consistência. E a falta de consistência na vontade é justamente porque ele não usa a vontade íntima dele para dizer nas suas emoções e seus impulsos que eles precisam parar um pouquinho. Você entende como é difícil isso? Que você está lidando com o outro, entende? Que cometeu erros, que sente prazer nos erros que está cometendo. Nós também, quando cometemos nossos erros, cometemos, e a gente sente prazer nos erros que está cometendo. Enquanto você, além de levar a instrução do problema, para que ele tenha consciência do problema, para que ele entenda que ele vai decidir e planejar coisas novas, ele vai ter que usar a energia dele para dizer, pare, eu preciso me controlar do errado que eu estou fazendo. Para se controlando do erro, ele comece a usar a vontade dele naquela decisão nova que ele tomou. Isso tudo você vai ter que fazer de uma maneira extremamente suave, para que aquela pessoa também não se sinta ofendida. E é aí que está a dificuldade disso tudo. Então é muito complicado praticar indulgência, na verdadeiro sentido dessa palavra. Não é só você dizer, olha, você fez, eu não precisa pagar mais nada. Pode continuar se endividando, não vai precisar. Não é não pagar mais nada. Eu posso até abater, eu posso suavizar, dividir, mas por favor, você vai ter que parar de se endividar. Porque não vai adiantar eu te parcelar a dívida e você continuar fazendo mais dívida. Você tem que frear, não fazer mais dívida. É aí que está a volição. Você usar uma vontade nova que você está trabalhando, para que você pare com seus desejos, motivações e prazeres, e não se comprometa em fazer mais ato equivocado daquilo que você está querendo ajudar e suavizar daquela pessoa. Se você não faz isso da maneira correta, você vai estar sendo conivente com o problema do outro. E no lugar de estar ajudando o outro, você está empurrando ele de ladeira abaixo. É por isso que Jesus falou, ninguém há de servir a dois senhores. Ou você faz da maneira certa ou faz da maneira errada. Então que você estude bem essa indulgência, como deve ser aplicada. Que você analise como vai agir na cabeça daquela pessoa que precisa ser ajudada, amparada. Você precisa ser benevolente com ele, entende? Mas você também precisa ser indulgente, suavizando as coisas e mostrando um novo caminho para que ele não torne a cometer mais erro do jeito que ele está cometendo. Entendeu alguma coisa de como é indulgente? De todos isso aqui, benevolência, indulgência e o perdão, eu acho que é a mais difícil essa coisa. É a mais delicada. Porque você tem que ter um entendimento profundo da natureza humana para poder fazer isso. Jesus fazia isso como ninguém, mas não é como ninguém mesmo, entendeu? Quando ele curava os outros, entende? E ele dizia, vai e não tornes a pecar para que algo pior não te aconteça.
Ele via naquela condição daquela pessoa que ele já tinha condição de ser curado. Mas ele via também que existia ali um coração que vacilava, como todos nós vacilamos. Então ele alertava: tua fé te curou. Não fui eu que te curei, foi a tua fé, foi a tua maneira de viver. Porque a fé é o combustível do meu experiencial. Então, tua fé te curou. A maneira que você experiencia a vida hoje em dia, você está curado. Porém, vai e não tornes a pecar para que algo de pior não te aconteça. Então, essa linguagem de Jesus, quando você começa trazendo ele para o comportamento hoje em dia diante da neurociência, é uma coisa estrondorosa da beleza com que Jesus agia. Então, ele sabia ser indulgente. Ele mostrou para a gente como deveria ser indulgente. Será que as pessoas, quando chegam para nós, a gente está dizendo para ele: a tua fé te curou? Será? Será que eu olho para mim e digo para mim mesmo: a minha fé está me curando? Será? Será que eu falo para o outro: vai e não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça? Será que eu falo isso para mim mesmo? Então, a gente precisa fazer sempre esse contraponto em aquilo que eu quero fazer para o outro, se eu já estou fazendo primeiro para mim. Porque se eu não faço primeiro para mim, como é que eu vou fazer uma coisa se eu ainda não entendo a profundidade daquela coisa como deve ser feita e eu vou querer fazer para o outro? Aí sai uma atitude de prepotência de minha parte, querer dar o que eu não tenho. Então faz primeiro isso com você. Controla e age com o teu pré-frontal, exercitando essa volição. Porque é lá que está, de uma maneira mais simples, a tua vontade, os desejos e os prazeres relacionados uns com os outros. E Jesus falava isso, Jesus mostrou isso para a gente, a neurociência hoje desbulha isso para a gente. Você tem o livro dos Espíritos falando isso para a gente a respeito da lei de liberdade, como eu falei na segunda-feira aqui, onde está o livre-arbítrio, que é a tua capacidade para a decisão. Você tem a capacidade de planejamento, que eu vou falar segunda-feira, que é a capacidade de você ter disciplina. E só assim, com mudança, com visão, disciplina, eu só vou ter comprometimento se a minha volição estiver atuante. É controlando minhas emoções e meus impulsos, para que a minha vontade consiga ser realizada hoje, amanhã e sempre. Só assim é que eu vou realizando algo positivo, contendo o que é negativo. Começa a tirar a ficha negativa do que aquilo que era anterior e começa a colocar a ficha positiva disso novo que eu estou construindo e formando um novo hábito saudável em cima do instinto que eu tinha, que sabe Deus de quantas encarnações. Então é nesse sentido que eu tenho que entender a indulgência. Porque eu tenho que realizar isso a encarnação inteira para eu superar uma dificuldade minha. Aquele outro que eu estou querendo ser indulgente com ele, eu tenho que ensinar para ele e mostrar para ele e ajudá-lo. E não vai ser uma vez, duas vezes. Também vai ser a encarnação inteira que ele vai ter que colocar aqui dali para frente. Para você ver, vou dar um exemplo substancial da coisa em matéria de vício físico. Exemplo do alcoolismo. Você pode lançar a mão sendo indulgente com o outro, vai no água e tal, ele para de beber, para de beber, para de beber. Ele parou de beber. Ele pode ficar 20 anos sem beber. Se depois de 20 anos ele dar uma dose na boca, vai reativar todo o sistema de recompensa dele novamente, que tem uma força imensa, e aquilo que ele tinha começado a praticar fica no lado. Para você ter uma noção, todos nós, todos, sem exceção, já passamos por esse vício do alcoolismo. De todos os vícios que existem na natureza humana, o mais antigo de todos é o alcoolismo. Você chegava no civil, fazia fermentação de raiz, não sei o que lá, extraía álcool daqui, todo mundo bebia nas festas, ficava os índios tudo doido, um matando o outro, dando porrada no outro. Então, nós temos vício do alcoolismo. De álcool também. Fica barato. Quer dizer, o senhor não tem álcool em casa, não tem liquidez. Então entenda que é um vício que a gente tem, sabe Deus de quantas encarnações. Aquela pessoa que está sofrendo hoje, imagina, se ele pode ter começado quando era
um ser primitivo ali, está entendendo? Ninguém sabe. Então, como é que você acha que você vai ser indulgente e dizer, sim, assim, assado, coisa e tal, você vai estar curado? Não está. Não está. Você tem que ter visão. E ter essa visão que você não deve mais fazer aquilo. Você tem que ter uma disciplina, e uma disciplina bem regrada. Mas, acima disso tudo, o comprometimento, que só vai nascer quando você disser para você mesmo, eu vou ter o controle de não fazer mais isso. E eu sei que eu tenho que fazer isso hoje, amanhã e cedo. Por isso que o Zahar começa. Hoje faz tantos dias que eu não bebo. Hoje faz tantos e tantos dias. Todo dia que eu amanheço o dia eles fazem isso. Porque eles estão reforçando mentalmente esse hábito dele para não continuar bebendo. Porque se vacilar, acontece tudo. Muita paz a todos. Em nome de